Nesse dia 18 de abril de 2023, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, ofício 9/2023, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, convite para participação de reunião para dar início aos debates de formação do Movimento Regional de Vereadores em defesa do Fórum de Apoio à Universidade Comunitária, com a presença da reitora da Unesc e presidente da ACAF, senhora Luciane Sereta, e o coordenador estadual do Fórum, deputado Napoleão Bernardes, dia 24 de abril de 2023, às 15h30, no plenarinho da Câmara Municipal de Içara. Passamos ao horário político. O horário político será cedido até 30 minutos para o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências de Içara, Santa Catarina, para a divulgação das ações realizadas junto à comunidade, também sobre a legislação que trata da Lei 4.705/2022, com relação à Semana Municipal de Conscientização ao Autismo. Quero externar aqui meu boa noite a todos os presentes, em especial o pessoal da PAI, né, que está aí presente. Quero convidar aqui, então, a presidente do Conselho, primeiro, e depois a vice-presidente, a presidente Miriam Guglielmi Balodi. Em sequência, depois a Miriam vai chamar a Andréia Berto. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, boa noite ao senhor presidente da mesa e os demais componentes, boa noite aos vereadores e vereadora, e boa noite a todos que estão aqui nesse recinto, especialmente meus colegas da PAI e o antigo presidente desse conselho, o senhor Anadírio. Meu nome é Miriam, estou como presidente nessa gestão do CMDPD, representando a PAI, onde eu atuo há mais de 20 anos. Eu sou fisioterapeuta e coordenadora da equipe técnica da APAI. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho a pele branca, olhos claros, cabelos loiros e lisos até acima dos ombros. Estou com uma camiseta branca com o símbolo do CMDPD. Quero agradecer ao vereador Max, que prontamente nos recebeu aqui na Câmara há algumas semanas e conseguiu esse espaço aqui para a gente, nos cedeu para a gente falar um pouquinho do CMDPD, que, para quem não conhece, é o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. O CMDPD foi criado pela Lei Municipal número 4.189, de 5 de julho de 2018. Então, comparado aos outros conselhos municipais, ele é um conselho relativamente novo. Por colaboração da PAI, dentro do Programa de Prevenção de Saúde e Deficiências, e juntamente com a vereadora Edna Benedetti, na época, que fizemos todos um movimento para que esse conselho fosse criado. A primeira gestão foi de 2019 a 2021, e a atual gestão é de 2021 a 2023, onde eu estou como presidente. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão representativo, paritário, normativo, de caráter permanente, propositivo, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas municipais de interesse das pessoas com deficiência, e está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda. As competências do Conselho são fomentar a política municipal de atendimento às pessoas com deficiência, estabelecer as prioridades a serem incluídas no planejamento do município em tudo que se refere ou possa afetar as condições de vida das pessoas com deficiência, cadastrar entidades executoras do atendimento às pessoas com deficiência, fiscalizar as políticas públicas, entidades e tudo que se refere às condições de vida das pessoas com deficiência, apoiar a organização de eventos alusivo a datas ou encontros relativos a pessoas com deficiência, sugerir a criação e implementação de programas de prevenção às deficiências, receber denúncia sobre violação dos direitos das pessoas com deficiência, sugerir e elaborar anteprojetos de lei que digam respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Aqui, a gente gostaria de solicitar o olhar dos vereadores à questão da acessibilidade do nosso município.
Tem muitas deficiências que a gente pode falar, que a gente pode comentar aqui, mas uma das principais, que é a deficiência física, a deficiência motora, que normalmente impede a pessoa de ir e vir, depende da acessibilidade. Então, quando houver um projeto e pensar na acessibilidade, na pessoa com deficiência, fazer uma parceria com o conselho, a gente também aprende a cada dia e a gente aprendendo pode ensinar aos outros também. Então, o que for de projeto e que puder ajudar a pessoa com deficiência, acessibilidade, a gente está aí para ser parceiro de vocês. Eu vou citar agora alguns exemplos de atuação nessa nossa gestão. O que o CMDPD fez até agora? Não é muita coisa, mas o que a gente fez, a gente quer falar porque a gente acha bem importante. Então, a gente já recebeu denúncias e fotos de lugares inacessíveis para passar, que é o que eu falei, acessibilidade. E isso em torno da prefeitura. Eram calçadas que estavam cheias de entulhos, calçadas com matos. Então, o que a gente fez? A gente, recebendo essas denúncias, a gente viu as fotos, a gente foi em loco, viu que realmente não tinha como passar, fizemos ofício, mandamos para a prefeitura e tivemos êxito. Conseguimos que as calçadas fossem limpas. Então, a gente vibrou. Eram poucas calçadas que a gente conseguiu, mas as poucas já foram um benefício para quem precisava passar por ali. A gente também recebeu denúncia de pessoas com deficiência com a situação dos ônibus do município. E esse é um ponto mais complicado, porque os ônibus são de empresas privadas e a gente, às vezes, não consegue o acesso a eles. Então, a gente recebeu um vídeo de uma pessoa com deficiência, usuária de cadeira de cadeira de rodas, desculpa. Usuária de cadeira de rodas, e ela não conseguia entrar no ônibus. Ela estava no ponto, esperando o ônibus passar, o ônibus passava, parava, só que não tinha adaptação para entrar. Então, era uma pessoa que tem acesso ao transporte público, sim, só que não consegue subir no transporte público. Então, a gente viu o vídeo, conversou com essa pessoa e tentou entrar em contato com a empresa. Só que não tivemos respostas nem para um primeiro encontro, quanto mais para mudanças em relação à adaptação de ônibus. A gente também recebeu denúncias de espaços públicos com banheiros que estavam cheios de entulhos. Uma pessoa com deficiência tem direito a frequentar qualquer banheiro e com adaptação. Porém, esses banheiros, às vezes, são usados como depósitos. E a gente bateu fotos, esses banheiros eram na prefeitura, utilizados como depósitos, batemos fotos, mandamos também para os responsáveis e os banheiros foram limpos. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo o que a gente quer. A gente também solicitou placas de estacionamento para ser colocadas na frente da aba, da instituição dos autistas. E o que aconteceu? Demorou uma semana, demorou 2 semanas, mas hoje a gente soube, então, que o Departamento de Trânsito colocou essas placas lá, e ficamos bem contentes, que a presidente da instituição já tinha pedido, e a gente, com a questão do conselho, conseguimos também que essas placas fossem colocadas. A gente já organizou e participou de palestras e eventos. Estamos confeccionando folders sobre o CMDPD para ser distribuído à comunidade e explicar o que a gente faz. E, na gestão anterior, a gente também saiu às ruas, pelas principais ruas da cidade, do centro, e verificamos as questões de acessibilidade nas instituições públicas. Então, a gente foi nos postos de saúde, a gente foi no consultório de dentista, e a gente viu que não tinha acessibilidade. Até o nosso antigo presidente, o Anadírio, fez vídeos da dificuldade dele de conseguir acessar esses espaços públicos, essas instituições. Na época, a gente trouxe esses vídeos, essas fotos dos acessos inadequados para os vereadores. Foi conversado em relação ao plano diretor, porém, o que aconteceu? A gente não obteve muita resposta. A gente conseguiu que eles vissem a nossa problemática, mas a mudança é um pouquinho complicada. Assim como eles falaram para a gente que nas calçadas do centro da cidade, isso é responsabilidade dos lojistas, de fazer adaptação. Porém, se a gente não cobrar, se o poder público não cobrar, que os lojistas mudem essas características das calçadas, nunca a pessoa com a cadeira de roda vai conseguir ir e vir. Então, é um movimento grande, mas que com o empenho de todos, a gente consegue visibilidade. A gente está aqui para isso. Então, era isso que eu queria falar. Chamo agora a minha vice-presidente, que é a Andréia, para falar um pouquinho, então, sobre o transtorno do espectro autista e o mês de conscientização do autismo. Muito obrigada.
Boa noite. Cumprimento o presidente da casa e os demais vereadores. Agradecer todas as mães atípicas que estão aqui, juntamente com a PAI. É um momento importante para a gente falar sobre o que é o CMDPD e sobre o transtorno do espectro autista. Eu sou Andréia, sou mãe atípica, sou professora efetiva no município de Sara, sou especialista em língua e literatura, sou arte-terapeuta, terapeuta comportamental e neuropsicopedagoga. Tudo isso eu fiz para ajudar o meu filho. E depois eu comecei a lutar pelos direitos, por políticas públicas. Então, antes de eu falar sobre o que é o transtorno do espectro autista, eu gostaria de passar um vídeo para vocês entenderem na prática e na ludicidade o que é o transtorno e do que é que a gente está falando. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão no desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo, controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos,
talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Então, a gente vive aí bem lúdico para a gente compreender o que é o transtorno do espectro autista e compreender certos comportamentos. Hoje, nós divulgamos bastante o autismo e nós falamos para as famílias, não tenham medo de sair com o seu filho. A sociedade precisa ver e precisa compreender e precisa acolher. Então, quando você se deparar com um autista tendo algum tipo de crise, entenda que isso é porque o seu cérebro não tem filtro. As questões das sinapses são irregulares. Então, eles recebem muito mais informações do que o cérebro pode suportar. Então, eu vou começar falando sobre o mês de abril, tão importante, determinado pela ONU, né? O mês de abril é voltado para a conscientização mundial do TEA, o transtorno do espectro autista, e foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Muitos monumentos mundiais são iluminados pela cor azul neste mês. Isto acontece porque o índice maior do autismo é em meninos. Segundo estudos americanos, a causa do autismo é 98% genéticos, sendo 81% hereditário e 2% estão relacionados a causas ambientais. A última pesquisa do CDC, lançada agora dia 23 de março do ano corrente, mostrou que para cada 36 crianças que nascem, uma é autista. A taxa do autismo em todas as regiões do mundo é alta e a falta de compreensão tem um tremendo impacto sobre os indivíduos, suas famílias e comunidades. A estigmatização e a discriminação associadas às diferenças neurológicas continuam sendo obstáculos substanciais ao diagnóstico e às terapias, uma questão que deve ser abordada pelas políticas públicas. O sofrimento das famílias com a falta de informação sobre o tema, o preconceito frente ao desconhecimento e a superação que buscam no seu dia a dia, podem ser minimizados pelas políticas públicas. Diagnóstico precoce, terapias de 20 horas semanais na primeira infância, treino parental para que os pais e familiares possam ser coterapeutas dos seus filhos. Tudo isso a ciência mostra que é super importante, mas nós precisamos de apoios dos nossos representantes. Nada disso vai se tornar eficaz, né? vai ter validade se a gente não tem como oferecer. Hoje as famílias colocam o nome dos seus filhos em listas de esperas e perdem o tempo precioso da primeira infância, que é fundamental para que a criança desenvolva novas sinapses e diminua aí o prejuízo que o autismo traz. As nossas instituições aqui da nossa cidade, associações, né, a gente sabe que tem uma lista de espera muito grande e oferecem em torno de 4 horas, 10 horas no máximo, mas o que a ciência mostra é 20 horas. O que a gente vê é que filhos de gente com mais recursos se desenvolvem. Crianças, né, têm os seus, né, as famílias têm os seus filhos e sabe que ele não vai conseguir se desenvolver porque a terapia não é o bastante. Então, a gente luta por essa causa. O CMDPD está lutando por políticas públicas. Ele tem buscado temas relevantes que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Muitos projetos apresentados por pais, associações, organizações, conselhos, foram apresentados aos vereadores dessa tribuna. A Lei 3.954, de 30 de dezembro de 2016, que instituiu no município de Içara programas e diretrizes que promovam a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Que tipo de programas estamos oferecendo? Que tipo de apoio estamos oferecendo à educação quando nos deparamos com estagiários de 16 anos lidando com crianças nível 3? Será que essa criança não tem direito ao ensino-aprendizado? Ou ela simplesmente está ali, tendo só assistência? Lei 4.148, de 21 de dezembro de 2017, sobre o atendimento prioritário e inclusão do símbolo do TEA nas placas de atendimento prioritário. A Lei 4.705, de 6 de janeiro de 2022, que cria a Semana de Conscientização. A Lei 4.759, de 6 de setembro de 2022, que autoriza a criação do Censo de Inclusão de Pessoas Autistas,
tão importantes para as políticas públicas. Hoje, se eu perguntar a alguém aqui, sabe o número exato de autistas que nós temos na nossa cidade? Olha a importância do censo. Como é que nós vamos em busca de políticas públicas se a gente não tem um dado para falar? A Lei 4.759, né, tão importante, a gente vê essas questões. Está sendo tomada alguma providência para que esse censo possa ser concluído, incluído? Lei 4.826, de 29 de dezembro de 2022, que sinaliza com placas casas de pessoas autistas e conscientiza sobre a emissão excessiva de sons e ruído. Tão importante para que não gere crises nas crianças que estão, e pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Então, a gente viu que a questão das sinapses cerebrais são irregulares. O filtro não funciona como o nosso filtro. A luz chega muito mais forte, o barulho chega muito mais forte. Então, o barulho chegando em dobro, em triplo, essa criança vai desenvolver crises. Por isso, a importância de colocar placas, sinalizando, conscientizando. Isso gera uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão dentro do espectro. Os números só crescem. Eu sou professora, e lá na minha escola, eu percebo o quanto que esse gráfico realmente é verdadeiro. Crianças do primeiro ano, nós temos 4 crianças autistas. Do segundo ano, 2. Do terceiro ano, 1. Do quarto ano, 1. Do quinto ano, nenhuma. Vocês estão percebendo? Esses dados são realmente verdadeiros. Não é invenção. Então, a cada 36 crianças, 1 nasce com transtorno do espectro autista. Se o autismo ainda não tocou a sua casa, um dia ele vai tocar. Ou no seu sobrinho, ou no seu filho, ou no seu neto. De alguma maneira ele vai tocar. Os índices estão aí. E nós precisamos fazer alguma coisa. Eu, como mãe, e já estou fazendo. Eu não espero. Porque eu sei que as pessoas que estão no transtorno do espectro autista, elas precisam de qualidade de vida, elas precisam de tratamento. A gente pode revolucionar o futuro de uma criança oferecendo tratamento precoce. Ou será que nós vamos, né, a Previdência Social vai aí, né, ter mais alguém para acolher? Nós precisamos formar cidadãos que possam contribuir com a sociedade e não depender dela. Que nós, representantes, possamos olhar com carinho, com acolhimento e pensar no futuro. Promover programas de inclusão que tragam benefícios. E leis que possam ser aplicadas, sair do papel. Obrigada. E era essa fala de hoje. Muito obrigada, presidente. Agradecerei as palavras, as belas palavras, né, de todas as duas, tanto da Miriam quanto da Andréia, né? Dizer que a casa, né, está aberta à disposição as demandas do conselho, tá? O que vocês tiverem de demandas, pode mandar para cá. A gente está aqui para fiscalizar o que o governo também não está fazendo, tá? Então, se tem essas leis, nós vereadores temos que estar em cima e fiscalizar para que essas leis sejam cumpridas, tá? Muito obrigado pelas palavras de vocês. Em nome de todos os vereadores, agradecemos a presença de todos aqui. Passamos ao grande expediente. Indicação número 266/2023, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Getúlio Vargas. Indicação número 267/2023, de autoria do vereador Itamar Oloide da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de colocação de lombadas na extensão da rua Antônio Guglielmi, no bairro Jaqueline. Indicação número 268/2023, de autoria do vereador Max Luiz. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a instalação de guarda-reio na rodovia Manuel Gregório Pacheco, ao lado da ponte, próximo à estação de tratamento da Casan, entre os bairros Esperança e Jaqueline. Indicação número 269/2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera.
indica quanto à necessidade de fazer uma lombofaixa na rua 30 de dezembro, nas proximidades do material de construção Casa do Construtor, no bairro Jardim Elizabeth. Em discussão, as indicações. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto de lei PE 1/2023 autoriza a desafetação do segmento de via pública em favor de Tita Empreendimentos, Participações e Administradora Limitada. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 21/2023, que altera atribuições dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de agente de autoridade de trânsito. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 23/2023, que autoriza ao chefe do Poder Executivo conceder benefício em caráter indenizatório a título de abono precário e temporário à categoria funcional que menciona. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PL 5/2023, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, denomina Rua Beija-Flor a rua projetada A, do loteamento São Lucas, do bairro Tereza Cristina e Sara. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PL 7/2023, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, denomina Rua Lauro Casagrande, no loteamento Zefiro Casagrande, no loteamento Liri, bairro Liri. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária PL 8/2023, autoria do vereador Max Luiz, denomina ruas do loteamento Jorge Demos, no bairro Aurora. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no dia 24 de abril de 2023. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.